Vai. Pronto. Feito. Bom, iniciando então, bom dia a todos, pessoal. Uma alegria poder receber vocês hoje. Hoje é um encontro especial do Escuro do Nosso Tempo, porque, de alguma forma, se encontra quando a casa queima com furos no futuro. Então, a gente vai trabalhar esse cruzamento, um prazer de poder ter espaço para trabalhar a partir do livro do Edson, que vai ser lançado hoje. Vamos todos nos encontrar de tarde lá na V744, que é na Visconde do Rio Branco. O lançamento vai ser lá, às 16 horas, a partir das 16 horas. Então, começamos agora de manhã no trabalho e depois nos encontramos na assinatura do livro, um sábado, em torno dos furos no futuro. Edson tem estado sempre no nosso seminário, no grande diálogo que a gente tem podido animar. E é um prazer, então, hoje, que o livro ganhe espaço na cidade, que ele possa nos trazer algo a partir daí e que depois a gente vá também pontuando algumas coisas da nossa leitura, cada um. Abrimos também para vocês e a gente vai compondo o trabalho. Então, Edson, prazer, te passo a palavra, vamos começar. Bem, então, bom dia a todas, todos vocês, e eu queria muito agradecer, né, esse espaço, não só por hoje, mas por todos os sábados, né, que, não sei, praticamente todos eu participei, talvez um ou outro por alguma intercorrência, né, mas o título do seminário de vocês, O Escuro do Nosso Tempo, tem tudo a ver, né, com esse projeto, né, do Furos no Futuro, né, pensar utopias. E então agradeço a presença, né, de todos vocês aqui. A gente combinou de fazer uma fala super breve, né, cada um, para poder abrir, né, para o microfone aberto, para que todos aí, né, possam participar. E só um pouquinho. Desliga também o microfone, por favor. Não estava dando um eco aqui. Então, hoje, assim, também para mim é um dia muito especial, assim, sobretudo nessa conversa, porque também para mim é um momento de escutar, assim, um momento de ouvir, né, algumas reverberações assim do livro. E eu já tenho recebido algumas, e isso, de alguma maneira, mostra, né, e eu tenho dito bastante, assim, com algumas pessoas têm conversado, de que um livro justamente se faz com os seus leitores, né? Isso eu tenho muita convicção, que é no encontro, é numa leitura que a gente tem alguma consciência, né, algum registro, alguma inscrição do que a gente tentou dizer, ou às vezes conseguiu dizer, e às vezes se surpreendeu com o que pôde dizer, né? E tem tudo a ver, acho que essa ideia, né, quando a casa queima, porque poder pensar como que a gente reage, né, como que a gente pode fazer um movimento de contracorrente contra essas experiências, né, esses momentos que estamos vivendo muito intensamente aqui no Brasil de destruição, né? Como fazer registro assim dessa história e como relançar de alguma forma, né, uma esperança, né, uma nova perspectiva assim de vida. Eu estava me lembrando, né, a partir do seminário de vocês, de uma frase, de uma citação do Barthes, né, que ele diz que o luto maior é quando a gente perde a linguagem, né? Que eu acho que o seminário de vocês, pelo menos para mim, tem sido, sobretudo nesse tempo de pandemia, um encontro compartilhado de elaboração coletiva de um luto, sabe? E eu acho que o meu livro ele tem muito a ver com isso, né? As pessoas, né, quando pensam em utopia, esperança, né? E o Abrão, meu amigo Abrão, está aqui também, né? Nós acabamos também de lançar o Imaginário Amanhã, que eu acho que é um diálogo
muito perto, né, com esse tema das utopias, né, como relançar a imaginação. Não é um livro que pinta, que desenha um paraíso, né, como normalmente se pensa assim, nas utopias, a esperança. Não. Ele muitas vezes é justamente mostrar, né, esse registro dos incêndios, né, esses registros das catástrofes, mas justamente numa aposta de que, ao fazer esse registro, nós relançamos algum tipo de esperança, né? Porque é um trabalho com memória, é um trabalho com testemunho. Então, eu peguei 3 pontos assim só para sublinhar em relação ao livro, e depois, na conversa, eu poderia falar um pouco mais, né? É um livro que, enfim, tem 8 ensaios, né? Cada ensaio eu escolhi uma imagem de um artista ou de uma artista, né, com pessoas com as quais eu dialogo, e cada ensaio tenta de alguma maneira, né, abordar uma dessas temáticas, né, que eu venho trabalhando há muito tempo com o tema das utopias, né? Então, muito rapidamente, para quem ainda não tem um livro, não sabe, eu só vou ler os títulos dos ensaios, né, que dá um pouco uma ideia assim desse contexto, desse desenho, dessa costura, né? Então, psicanálise e desejo de utopia, né, primeiro. Depois, um mar que se desarma em letras, litoral, literal, lutoral, que é um ensaio que eu escrevo a partir de um conto do Mishima. Eu acho que tem muito a ver também com o seminário, um pouco nessa ideia de mostrar como que a literatura ela realmente nos abre um caminho de pensamento, né, que, de alguma maneira, nesse conto do Mishima, é uma travessia pelo luto e um diálogo possível ali com a psicanálise, né, porque mostra que como que a palavra surge como salvação, tá? Depois, para quem lê o ensaio, quem lê o conto, vai entender por quê. Terceiro, o que o poder não pode, o inconsciente utópico, que é justamente dessa aposta de que o inconsciente é uma fonte utópica. Isso a gente pode depois ampliar, né? De como pensar o inconsciente como essa matriz utópica que nos constitui e que muitas vezes a gente não acessa, ou acessa muito pouco, né? Ou acessa só por um lado, que é justamente assim, padecer dos seus efeitos, né, sem poder botar a mão, né, nessa fonte utópica e justamente poder fazer algo mais interessante com ela. Um outro ensaio que chama Furos no Futuro, Utopia e Cultura, né, que justamente também é pensar esse trabalho da cultura, né, e o que a cultura, enquanto produção coletiva, diz desse tema das utopias. A Transgressão que Salva, né, esse é um ensaio que eu gosto muito, né, que é justamente pensar, né, na criação, na arte, né, como justamente esse movimento de transgressão e que pensar que toda utopia é uma transgressão, né, toda imaginação que possa fazer o movimento de contracorrente é uma transgressão. Um outro ensaio, Eclipses, Propaganda e Utopia, tá, que é uma análise mais pontual sobre essa ideia da propaganda em geral, mas tem muito a ver como que a gente é tomado, né, por essas imagens da informação, enquanto que elas justamente têm essa força, às vezes, né, de nos silenciar. Imagens perfuradas, e esse é um ensaio que eu escrevi junto com a Hélida, né, e Hélida Tessler, né, para quem, enfim, não conhece mais de perto, né, que é uma artista plástica e a minha companheira, e O Nome que Falta, que é um ensaio que eu escrevi com o poeta Manuel Ricardo de Lima, tá? que é também um ensaio que eu gosto muito, sobretudo nessa experiência de escrever a dois, né? Que é algo muito desafiador, né? E é um diálogo ali que se faz em ato, né? Eu vou trazer uma imagem, tá? Que é para tentar responder por que eu trabalho com utopias, de onde que vem isso, né? Um pouco uma resposta certamente parcial, mas que eu queria compartilhar. Alguns talvez já tenham visto, porque eu mostrei essa imagem num dos encontros da Palavra Aberta, né? Que enfim, o Robson está aqui, né? Que a gente compartilha, né? Junto com mais 3 colegas. Eu vou mostrar aqui uma imagem e vou...
Compartilhou aí? Sim. Então, essa é uma imagem que tem a ver, né, isso que eu pensei em trazer, com a primeira citação que abre um texto, meu texto de abertura, que eu menciono um poeta ucraniano que se chama Serhiy Zhadan, é uma descoberta recente, né? E eu compartilho ali na minha abertura dos 2 primeiros versos de um poema, tá? Que diz o seguinte: pegue apenas o que é mais importante, pegue as cartas, pegue apenas o que puder carregar, tá? Se vocês me permitirem, rapidamente, para quem não conhece, eu gostaria de ler esse poema, não é muito longo, porque ele, enfim, vai dialogar um pouco com essas imagens aí que eu vou mostrar. É um jovem poeta, né, ucraniano, nasceu em Kharkiv. Então, seguindo o poema, né? Então, pegue apenas o que é mais importante, pegue as cartas, pegue apenas o que puder carregar. Tem a ver com a casa queima também, né? Vamos pensar nessa imagem, né? Pegue os ícones e os bordados, pegue a prata, pegue o crucifixo de madeira e as réplicas douradas, pegue um pouco de pão, os legumes do jardim e depois vá embora. Nunca mais voltaremos. Nunca mais veremos nossa cidade. Pegue as cartas, todas elas, até a última notícia ruim. Nunca mais veremos nossa loja de esquina. Nunca mais beberemos daquele poço seco. Nunca mais veremos rostos familiares. Somos refugiados. Vamos correr a noite toda, passaremos por campos de girassóis, vamos fugir dos cachorros, descansar com as vacas, vamos pegar água com nossas próprias mãos, sentar esperando em campos, irritando os dragões da guerra. Você não vai voltar e amigos nunca mais voltarão. Não haverá cozinhas esfumaçadas, nem empregos habituais. Não haverá luzes sonhadoras em cidades sonolentas, nem vales verdes, nem desertos suburbanos. O sol será uma mancha na janela de um trem barato, passando correndo por poços de cólera cobertos de cal. Haverá sangue em seus calcanhares, guardas cansados em terras fronteiriças cobertas de neve, um carteiro com sacos vazios abatidos, um padre com um sorriso infeliz pendurado sobre suas costelas, o silêncio de um cemitério, o barulho de um posto de comando e listas não editadas dos mortos. Tanto tempo que não haverá tempo para checá-los pelo seu próprio nome. Então, esse poema justamente fala dessa condição, né, que muitas pessoas vivem de uma maneira muito real e concreta, mas que todos nós, de alguma maneira, vivemos, que é essa ideia do refugiado, né? Ou seja, para que lugar a gente pode ir quando a casa queima, né? Quando algo em torno de nós é puro inferno. Que todos, de alguma maneira, temos esse desafio na nossa vida, né? Da maneira que for. E aí eu trouxe essas imagens, né? Vocês devem ter presente do Ashraf Sabir, esse menino de 16 anos que tenta atravessar ali o Mediterrâneo para chegar na Espanha na busca de uma condição de vida melhor, né? Enfim, não vou entrar em detalhes, não vai dar tempo, mas eu fiquei muito comovido com essa imagem. Para mim, isso é um furo no futuro. Para mim, isso é a utopia, né? Ou seja, ele está ali carregando o seu desejo, assim, né? Ele está carregando essa esperança, sem mais nada, com essas garrafas plásticas funcionando como boia, né? E isso é muito comovente como que ele chega, né, atravessa essa fronteira, né, justamente com essa ideia que parece muito evidente assim que eu vou dizer, mas que a utopia tem muito a ver com como ativar o desejo, né? E isso não é algo simples, né? Nós trabalhamos muito na psicanálise, a gente fala, né, de uma maneira às vezes, né, sem se dar conta de que nós estamos falando de utopias, né? Que o nosso trabalho de escuta, o nosso trabalho psicanalítico tem muito a ver que essa ideia do direito a poder sonhar, né, do direito a poder imaginar, né, uma outra vida possível. Então, esse é um registro também que poderia não ter sido feito, né, mas como o registro dessa imagem, para mim, ela aciona um pensamento, né, justamente sobre deslocamentos, né, sobre essa força de reação. E aí ele chega, né, vocês sabem da história, ele é preso e retorna. Né? Ou seja, a utopia nem sempre ela é garantia, não é garantia nenhuma.
né, ela na verdade, só aciona, né, esse movimento. Vocês sabem que faz há pouco tempo, 500 anos, do livro, do ensaio que inspirou e que criou essa palavra, que é o ensaio do Thomas Moros, que se chama Utopia, que eu super recomendo a leitura para quem nunca leu e a releitura, né, muitas vezes desse livro, que ele é de uma atualidade muito incrível. E eu sublinharia só 2 pontos, né, é de que a Utopia do Moros é uma ficção literária, é um texto literário, né? Pouco para justamente fazer essa diferença, que quando se fala em utopia, contrariamente ao que se pensa, né, isso a gente pode conversar depois, não se trata de uma antecipação de um saber futuro, de um dever ser, de um imperativo de mundo, porque isso nos leva às tiranias, né? E a ética da psicanálise coloca isso muito em cena, né? A gente não... O dever ser, não existe nenhum imperativo moral, né, de o que nós deveríamos fazer para atingir a felicidade. Não, mas é justamente um certo compromisso, né, e isso o Moros coloca muito bem, com poder reagir a aquilo que aí está, como se fosse a única realidade possível. Por isso que todas as utopias, todas, sempre foram contra a corrente, né? E por isso que elas foram utópicas nesse sentido dos impossíveis, né? Mas é um impossível que, de alguma maneira, nos aciona esse compromisso, né, de podermos nos lançar, né, numa criação, né, numa invenção possível. Há uma frase que eu sempre repito, né, no Moros, que eu acho incrível, quando ele diz assim: não renunciaremos a salvar o navio na tempestade só porque não saberíamos impedir o vento de soprar. Isso é tão lindo, né? Porque justamente ele mostra que, mesmo que a gente não tenha o domínio desse saber, isso não implica que a gente abandone esse desejo de salvação, né? Então, eu trago isso justamente para mostrar que a utopia não nos traz nenhuma garantia, né? E fazer uma diferença entre o que, e eu falo isso num dos textos, o que é a utopia como algo iconoclasta, ou seja, que recusa uma forma pronta, perfeita, estabelecida, das utopias que normalmente as pessoas compreendem como são essas utopias projetistas que nos desenham um mapa do futuro, né? O que nós deveríamos fazer, né? Qual é a bula para a felicidade, né? Então, se trata de uma recusa justamente desses estatutos, né, desses princípios, mas justamente essa abertura, né, para algo que a gente quer saber, mas não sabe, né? E eu conversei com o Enéas, né, o Enéas, muito bacana, assim, um dia desses, me convidou para tomar um café, esses convites bacanas, né, que mais raros assim hoje em dia, né, que a gente tem, assim, de bom, a pessoa sentar, vamos conversar a partir de um texto. E eu comentava com o Enéas justamente de uma imagem, né, no livro do Moros, que quando a pessoa está fazendo o relato dessa ilha, desse paraíso, dessa ilha onde a felicidade existe, o rei pergunta onde fica essa ilha, né? Isso no texto do Moros. E quando o Rafael ali, que está falando com o rei, diz, né, alguém tosse ali ao lado e não se escuta. Então, a genialidade estilística, né, ali do Moros, como que ele transmite essa ideia da rasura, né, do encobrimento, do nome que falta, né, que é o título dos textos, dessa palavra que não foi dita e que, de alguma maneira, deixa em aberto que não há nomeação ali possível desse lugar, né, mas isso não significa que a gente não esteja sempre em busca desse nome. Então é isso, né? O Leonilson, né? Eu comentei num dos nossos encontros disso, né? Como escolher um atalho que não leve de volta para o abismo, né? Um dos trabalhos dele, eu acho tão bonito isso. Como escolher um atalho que não leve de volta para o abismo? Então, de alguma maneira, a utopia é que vem fazer frente a essa repetição, né? Da nossa tendência de voltar sempre ao mesmo lugar, né? Ou seja, da nossa compulsão à repetição, e como poder justamente
acionar, né, essa... Então, para finalizar, voltando de onde vêm as utopias? Alguns de vocês já sabem, que me conhecem mais de perto, né, mas o meu pai era cearense e saiu do Ceará com 13 anos de idade, né, uma família de 15 filhos, e eu sempre tenho para mim como uma imagem, né, por isso que eu digo, nós todos somos refugiados, né, mas podemos fazer as histórias de vida. Eu acho que muitos de vocês devem ter essas histórias de vida, né? A Hélida está aqui também, que eu acompanho, né, os avós que vieram de navio, né, da Europa, fugindo da guerra, enfim. Então, essas situações de que o que é deixar o seu lugar de origem, né, com apenas o que puder carregar, mas com essa força do desejo, né, com essa força de esperança, né, de poder ali tentar, né, acionar outros mundos em lugares desconhecidos. Seria isso algo que tem a ver com o inconsciente? O inconsciente como fonte utópica, né? Poder pensar justamente cada pessoa que chega numa análise não seria mais ou menos essa a travessia, né? E às vezes talvez mais difícil, né? Porque justamente é algo que aparentemente é tão seguro, seja com aquilo que a gente tem com a linguagem, e a gente se surpreende, né? Como ali, vamos dizer assim, os recursos que a gente tem, né, por vezes são insuficientes, né? E a gente tem que inventar garrafas de água PET para poder simplesmente não afundar, né? Então é isso, é muita coisa a dizer, mas não quero tomar o tempo. O Robson, eu comentei antes, né? Eu vou fazer só duas evocações musicais, né? E uma incrível, né? Vocês não vão acreditar. Quando eu lancei a primeira vez o livro, uma amiga de Salvador disse assim: mas esse título é uma música do Raul Seixas. Sério, eu não sabia, eu até fiquei contente. Assim, bom, chegamos à mesma palavra, né? E justamente ele fala de furo no futuro. O meu é no plural, é furos no futuro. Então, é uma música, tá? Fica aí a referência, o Robson deve saber de cor, né? Porque toda a referência musical aí chama Banquete de Lixo, do Raul Seixas. Eu vou escutar, é incrível, né? E começa assim, né? Às 3 horas da manhã, na cidade tão estranha, um palhaço teve a manha de um banquete apresentar e era um latão de lixo transbordando em Nova York, ketchup e caviar. Então, o cenário é uma lata de lixo, e depois vem esse verso, que é onde ele diz: o hoje é apenas um furo no futuro. Não deu tempo de incluir o Raul Seixas, se tivesse chegado ali, mas vale para uma segunda edição, né? O hoje é apenas um furo no futuro, por onde o passado começa a jorrar. E eu aqui isolado, onde nada é perdoado, vi o fim chamando o princípio para poder se encontrar. Tá? Então, Raul Seixas, tá? Essa referência aí musical. E a outra, para finalizar, né, dos Secos e Molhados, tá? Incrível também, um primeiro álbum dos Secos e Molhados, um clássico, acho que um dos discos que marcou anos 70, a ditadura civil-militar brasileira, sabe? Eu acho que a gente tem que recuperar um pouco essa força utópica, né, da música, da poesia, daqueles tempos tão difíceis e que nós estamos vivendo novamente, né, e de alguma forma precisando acionar. Eu não sei se com a mesma força que deveríamos estar fazendo, sabe? Eu tenho uma certa sensação de um descompasso entre o que nós estamos sofrendo e a nossa reação, com raras exceções, né? Porque, enfim, talvez daqui a um tempo a gente vai se dar conta. E é uma música que tem esse título, eu finalizo com ela, Primavera nos Dentes, né? do João Ricardo e João Apolinário, né? Que eu acho que é o filho e o pai, se eu não me engano, né? E aí diz assim, ó, o verso. Isso, para mim, resume um pouco o meu livro, sabe? Esse verso inicial assim, dessa música. Quem tem consciência para ter coragem, quem tem a força de saber que existe, e no centro da própria engrenagem, inventa a contramola que resiste, isso é para mim a utopia,
Quem não vacila, mesmo derrotado. Quem já perdido nunca desespera, e envolto em tempestade decepado, entre os dentes, segura a primavera. Lindo isso. Entre os dentes, segura a primavera. Eu comentando aqui com o Fernando, né, o namorado da Sofia, ele me lembrou, né, de um verso da Ana Cristina César, que eu acho que pode ser o slogan do que nós estamos vivendo e o escuro do nosso tempo também. Um verso da Ana Cristina César que diz: são dias em que não podemos sorrir, mas ainda assim podemos ranger os dentes. Tá? Então, agradeço, né, por compartilhar, né, o nosso ranger de dentes, né, e esse seminário tão bacana, né, o escuro do nosso tempo, e esse diálogo aí, né, que a Lúcia evocou, né, quando a casa queima, que eu acho que me toca diretamente, né, e, enfim, eu falei até, eu acho, talvez demais, agora eu realmente eu queria mais ouvir e continuar a conversa, né, a partir das evocações, né, do que vocês aí puderam, né, ou mais algum detalhe em relação ao livro, alguma outra associação, né, vai ser super bem-vindo, né? Então, obrigado. Obrigada, Edson, pela tua abertura forte, tocante, né, já trazendo, então, os furos no futuro para nós. Queria também dizer da alegria de ter a Hélida aqui conosco, que também trabalha muito nesse escuro do nosso tempo e que também está no Furos no Futuro, né, com imagens perfuradas. Então, Hélida, depois também, né, vamos entrar no diálogo. Eu vou querer te ouvir. Eu vou trazer também alguns pontos. Alegria. Vou trazer alguns pontos vamos dizer, a partir desse encontro, então, que a gente falava, quando a casa queima, com o Furos no Futuro. E digo para vocês, a gente tinha combinado um pouco, eu, Robson e Enéas, de tomar algumas questões do primeiro capítulo. Foi a nossa primeira combinação. E aí eu comecei a, enfim, fazer minha sequência, pensar algumas coisas, e quando eu vi, o meu primeiro capítulo era o segundo capítulo. Então, o meu primeiro capítulo, na verdade, é um mar que se desarma em letras. Litoral, literal, litoral. Eu fiquei capturada por esse capítulo e é um pouco a partir dele que eu quero puxar o fio da liga do Quando a Casa Queima com o Furos no Futuro. Então, já parte de um lapso, que é interessante. O primeiro capítulo, para mim, ficou sendo esse. Já desorganizei um pouco o sumário, Edson. Mas, de alguma forma, tem a ver, porque eu acho que eu vinha trabalhando em torno daquela questão, se vocês lembram, que o Agamben traz na Casa Queima, que é estamos ficando pobres em experiências de limiares, a questão do trabalho das passagens, o trato da passagem, que agora o Edson trouxe também na fala dele, né, na travessia, na passagem, isso que vai contra a corrente, faz furo, que então toca essa questão da utopia, né? Faz furo para abrir espaço, para abrir passagem. Quando no livro do A Casa Queima, vocês lembram que a gente trabalhou aquela questão da capa do Carlos Scarpa, do artista, que faz uma subversão naquela imagem da porta. Ele faz uma obra onde ele deita a porta, e aquela porta, que poderia ser uma porta de cruzar o espaço, ele vai trabalhar como se, no momento em que o artista deita essa porta, também se abre um espaço onde seria possível, ele diz, agora caminhar, parar, meditar, hesitar, e talvez até mesmo habitá-la, mas não fechá-la, nem simplesmente atravessar. Então, o que o Agamben está tratando de colocar? Ele está dizendo que o acesso, que poderia ser cruzado a porta, agora se tornou um âmbito. E é isso que ele quer trabalhar no livro, né? Um âmbito de um lugar a outro, dá lugar a um percurso, onde se faz a volta num território, onde se segue pacientemente seu contorno, para dali poder constituir experiência. E nesse ponto que, para mim, me tocou muito esse capítulo, Edson, onde tu trabalha o Mishima. Até comentei contigo, né, lá no lançamento da Manuela. Eu vou trazer muito breve essas questões que o Edson trabalha ali, mais como convite para que depois se possa adentrar. E
acho que tu traz em ato nesse escrito isso que a casa, quando a casa queima, está buscando abrir, que é um percurso, uma zona de passagem. O Edson começa com uma frase que é do Lezama Lima e que diz: o mar se arma com letras, azul, profundo, barroco. Olhem que força dessa expressão. Mar denso e inquieto, por dentro dele um outro mar, que não conhecemos. A gente já está entrando aqui em algo que vai abrir espaço para esse conto do Mishima. Então, é uma abertura do capítulo que tem a ver com a terra e a água, o heterogêneo que se encontra, litoral, que eu acho que o Edson trabalha belamente nesse capítulo, o que o Lacan traz em Literatura, de alguma forma, é o Literatura em andamento, né? Tem um diálogo com esse texto do Lacan. E, então, a questão do encontro dos heterogêneos do litoral vai estar muito presente. Heterogêneos que resistem à sede de simetria e de equivalência, Edson diz. Não é uma fronteira que tu passa de um espaço, vamos dizer, que pode ser da mesma ordem. Aqui tem o heterogêneo, que a gente sabe da importância. E o Edson vai trabalhar, então, nessa questão que vai envolver escrita, rasura, a linha que se traça para marcar o litoral, esse encontro dos heterogêneos, a possibilidade de passagem, e tomando esse conto que é belíssimo e terrível do Mishima, né? Se chama Morte em Pleno Verão. Vou trazer brevemente para vocês aquilo que ele vai desdobrando nessa sequência. Morte em pleno verão já dá um contraste, né? Como se em pleno verão faz uma expressão que não condiz com a morte, que é contramão, que é choque, né? Como uma morte em pleno verão. Então, no conto, um verão maravilhoso, a mãe, 3 crianças e a cunhada vão a uma praia no Japão, né? Um escritor do Mishima, né? Um incrível escritor, que eu gosto muito. Então, eles estão nessa praia e tem aquele clima de sedução, de praia, de encantos que lembram a infância. Ao mesmo tempo, aqui e ali vai se pontuando com algo outro. O Edson sublinha, né, que no ponto tem a questão da praia de difícil acesso, da fúria dos raios de sol. Então, essa mãe pede para a cunhada que ela tome conta das crianças na praia, enquanto ela vai ficar dormindo, aquela modorra do verão. A mãe vai dormir. O Edson destaca alguns trechos da narrativa do Mishima, vai adentrando. Então, a tia leva as crianças à praia, avisa para não irem no fundo do mar, mas ela também se distrai, ela também devaneia. E tudo acontece em uma fração de segundos. As 3 crianças, né, estão ali, 2 na água, mas o repuxo, o mar que puxa, e eles não têm muita experiência de lidar com esse repuxo. Quando a tia se dá conta, 2 das crianças não estão mais lá. Não estão. Só volta um calção no mar. A tia, então, em desespero, entra no mar e ela é jogada para trás por uma onda e cai atingida. E a mãe vai vir enquanto acudem a cunhada e tentam reanimá-la. Ninguém sabe bem o que está acontecendo. A mãe que pergunta pelos filhos, a mãe está nesse atendimento, né, da cunhada, a mãe pergunta pelos filhos e alguém aponta para ela e vê o filho pequeno no colo de uma pessoa e ela, né, agradece de alguma forma, vê que o filho está protegido, parece satisfeita de ver esse filho. E por horas ela não consegue perguntar a ninguém pelos outros 2. O Mishima diz: Yasui caiu de costas na água, atingida por um ataque cardíaco. Edson chama atenção, vamos dizer, do conciso, vamos dizer, do agudo, porque assim é anunciada essa morte da cunhada. E depois de horas em que se está ali no atendimento, tentando reanimar, o pequeno Katsuo é quem consegue noticiar a morte dos outros 2. E ele diz: Kyo, Keiko, só bolhas. E começou a chorar. Segue o andamento do conto. O pai é avisado por um telegrama, porque a Tomoko, a mulher, não teve coragem de falar. E o telegrama diz: Yasui morta, Kyo e Keiko desaparecidos. Tomoko. Tomoko é o nome da mãe. Na sequência, então, vai ter a questão do pai, de como ele é atingido.
A mãe, com essa observação do narrador, de que ela teria dormido demais à tarde, e vai aparecer, o Edson vai trazer, né, o relato dessa comovente tentativa da mãe de sobreviver à sua culpa. Depois das mortes trágicas, vem o tempo da tentativa fracassada de esquecer. Diz o Mishima, né? Se ao menos o verão acabasse. A própria palavra verão estava infestada de morte. Então, o Edson vai escrever o percurso, aí que vem essa questão interessante, né, da passagem através desses significantes que é o mar, que ele escolhe ali para tramar. Edson aponta que tem pelo menos 3 mares até aqui. O primeiro é o mar do êxtase, do antes, do que convida ao esquecimento pelo prazer do corpo, esse mar dos castelos de areia, dos carinhos maternais de Yasui, o mar que protege o descanso da mãe sonolenta, o mar da infância, da vida como promessa, do tempo livre, dos devaneios do verão, o mar da esperança. Primeiro mar. O segundo mar é o do golpe súbito da morte, aquela que vem por dentro. Eu estou lendo aqui o texto do Edson. Aquela que vem por dentro atacando o coração. É o mar que puxa sem que saibamos o porquê e o para onde. É o mar ainda de certo silêncio do trauma. O mar como real de puro excesso. O terceiro mar vai ser o da revelação, do testemunho, da transmissão e impossibilidade de esquecimento. Do despertar para o trauma. Como tinha sido possível essa cegueira naquele tempo? Da mãe não ver que os outros 2 filhos poderiam estar mortos. Esse tempo também, que inclui a cegueira e depois esse despertar. Na sequência, seguindo o conto, eles seguem como personagens inundados. Edson marca o fato de que o menino pequeno, esse que sobreviveu, ele fica ao longo da história só choro e desespero, está inundado. E que a mãe também estava inundada desse verão mortífero. O Edson diz, o mar estava em toda parte, como o sertão de Guimarães Rosa. Que bonito isso, né? É com isso que toma toda parte. E a mãe, nesse momento, é como uma ilhazinha rodeada de água que pode desaparecer. Então, aqui vem essa marcação de que é preciso um outro litoral para que ela possa sobreviver à dor e à culpa. Ela tenta, essa mãe, mas isso sempre retorna. Um dia ela acorda e não sonhou com os filhos mortos. Pouco tempo depois ela engravida e vai nascer uma menininha. E quando parece que ela vai poder esquecer, né, tá com a filhinha nova, que ela vai poder dormir aquele primeiro sono da tarde, a mãe decide voltar, então, àquela praia. O marido não entende por que ela quer voltar ali onde tem medo. Mas ela quer ver, ela precisa acordar finalmente daquela tarde. Dá um litoral, uma borda para ter chão novamente. E é isso que acontece, eles vão até aquela praia, e nessa praia, o filho pega a mão da irmãzinha e aponta para o mar e ensina ela a dizer mar. Isso eu achei muito bonito que o Edson recortou, vamos dizer, porque aqui vai estar também essa possibilidade de ali um outro momento onde se pode permitir um outro trajeto. Quando o menininho mostra mar, o pai se surpreende, como se o filho ensinasse para a irmãzinha uma palavra de mau agouro. Tinha morrido no mar, era a tragédia. Mas não. Aqui o Edson coloca, escrever um lutoral que a família tanto precisava. Tem a ver com o que o Edson estava falando no início, e que aqui ele trabalha de uma forma muito intensa com esse conto do Mishima. Escrever um lutoral que a família tanto precisava. Lembrar do que se quer esquecer, mas para possibilitar um outro lugar. E aqui a questão da transmissão. O conto vai terminar, então, o Edson vai encaminhando esse final. A mãe agora, entre esses 2 filhos vivos, um silêncio diferente. Esse mar com eles, diferente. E
se encerra o conto, né, com os 4 caminhando à beira-mar. Eu achei muito forte o trabalho com esse conto, nesse trabalho do Edson. Essa trama que tu faz, Edson, com Mishima, que diz do traçado de uma passagem, isso que a gente estava falando também com a Gambi. Não é um cruze de uma fronteira, é o traçado de um percurso que passa por esses 3 mares e permite que se possa encontrar um outro chão para poder abrir um novo trecho. O Edson diz: a utopia está na enunciação de mar, pelo Katsuo, pelo menininho. Quando ele diz para a irmã mar, ele desenha para todos um outro mar, um outro horizonte, uma outra possibilidade de olhar. Então, para mim, ficou muito forte isso, de que aqui tem a utopia, nisso que tu fala do contracorrente, e que, pela literatura, aqui dá para pegar de uma maneira tão contundente. E aqui a gente pode dizer do encontro do Edson, do Furos do Futuro, trazendo para esse diálogo com os limiares, não como esses lugares de cruzamento simples, né? Mas como essas zonas onde importa fazer um percurso. Eu acho que isso tem a ver com constituir uma experiência que tem a ver com os limiares da Casa Queima, para criar um futuro. Então, essa minha observação me tocou muito. O livro tem, né, muita riqueza, e eu destaco essa como algo que eu acho que ecoou muito forte, muito bonito. Então, eu vou aqui também fazer a sequência, passar a palavra para o Robson, para a gente seguir trabalhando. Então, mais uma vez, bom dia. Com isso, eu aproveito para respirar depois dessas 2 falas tão tocantes e tão emocionantes. Sério, e, ao mesmo tempo, tão articuladas com o que eu pretendia dizer, com o que eu pensei em conversar com vocês. Primeiro, gostaria de fazer, né, aquilo que a gente chamaria de fé de prolegômenos, né? Hoje de manhã, acordei com três textos, né, do jornal, né? Uma, né, no doc de hoje, uma resenha do livro Furos do Futuro, né? Depois, né, um texto da Flávia Bonilicht, que é a nossa artista, autora né, do design e da arte dos nossos seminários, né, trazendo a memória da Casa Boni, ali da Marquês do Pombal, e uma entrevista com Maria Rita Kel, né, com o relançamento do seu livro sobre o ressentimento. 3, né, momentos de escrita, né, e de leitura que tem a ver com algo que eu pensei em trazer, né, nessa conversa aqui. Porque, como vocês sabem, uma das minhas perguntas era com relação ao nosso seminário: quando a casa queima, né, que língua nós falamos? Né, nós, depois de reconhecer o incêndio, como é que nós, né, lidamos, né, qual é a possibilidade de diálogo ou com os outros, né, que se dispõem a isso? É óbvio que aqui nós estamos, né, dando ênfase, né, àquilo que a gente chamou de poieses, né, e tentando não fazer essa divisão que se instalou desde Aristóteles entre a physis e a poiesis, mas, de alguma forma, retomando, insistindo, né, nesse valor do estabelecimento das diversas formas poéticas, sejam elas narrativas, né, plásticas. Nesse caso aqui, sobre, né, a forma escrita. E era isso que eu gostaria de tentar articular um pouquinho com vocês, entre, né, essa relação íntima e, ao mesmo tempo, né, articulada entre o gesto e a escrita, através dos efeitos de leitura que esse texto me provocou, né? E pegando só um ponto. O primeiro, né, eu gostaria de relembrar com vocês, eu vou compartilhar uma imagem, tá? A ver. Aí está. Bom, esse é o livro do Edson, né?
E a primeira coisa é compartilhar uma imagem de memória, né? Uma coisa que a gente chamaria de bem antiga, né? De que vai lá para os anos 90, né? Pensando, né, nas colaborações escritas, né, que o Edson já fez ao longo desse tempo. Eu tomei uma dessas. Não cheguei lá no embrião, porque eu achei que seria muito, né, anterior, né? Mas, de qualquer maneira, né, se vocês, né, conhecem esse dicionário, né, do dicionário Kaufmann, vocês vão ver ali na lista de colaboradores que está à direita, Edson Luiz André de Souza, com um texto sobre a repetição, se não me engano, né? O Edson que pode confirmar, né? E a partir daí... Isso aí, Robson, é isso aí, a compulsão à repetição. Assim. Isso. Então, a partir daí foram muitas, né? Muitas produções, né? Em termos de atos, gestos, e aí eu incluiria a escrita também. Tá? Vamos passar aqui que eu quero mostrar uma outra coisa. A escrita agora mais referida nesse imaginário futuro, que foi compartilhado com Abraão também, né? E fazer furos no futuro, que é o que nós, de alguma maneira, estamos tentando fazer, né, ao nos situarmos, né, no nosso presente. E aí, lembrando, né, partindo do Edson, que lembrou da música, da canção, né? Essa daqui, né? Eu, tu e todos no mundo, no fundo, tememos por nosso futuro. ET e todos os santos, valei-nos, livrai-nos desse tempo escuro. Essa é uma letra antiga, da década de 80 ainda, mas que eu acho que vale, né? Como é que a gente reage e faz um sincretismo descrente com relação, né, a como lidar com o presente e com o futuro. E aí eu gostaria de trazer para vocês, né, um trechinho de uma outra obra escrita para falar dessa articulação. Me lembrou muito o final da Odisseia, né, do Ulisses, quando ele, né, para poder retornar a Ítaca, tem que falar qual é a sua, né, paga, qual é a sua missão, né, qual é a sua tarefa final. Ulisses vai ao Hades, né, e lá encontra Tiresias. E é Tiresias, o adivinho, que profetiza para ele o que ele vai ter que fazer depois que conseguir voltar. E aí, eu vou me permitir, se vocês... Bom, o texto, como vocês sabem, né, é traduzido, né, mas vamos ver como é que me sai isso aqui, tá? Depois que tiveres matado os pretendentes com bronze afiado, ou de frente ou por dolo, põe-te de novo a caminho, com um remo de fácil manejo, até te encontrares no meio de seres que o mar nunca viram, que por costume não tenham com sal temperar a comida e desconheçam os navios dotados de proa vermelha, bem como desconheçam remos de fácil manejo, que as naus servem de asas. Dar-te-ei um visível sinal que não deves deixar passar, logo que outro homem no mesmo caminho que o teu encontrares, e te disser que uma pá de espalhar grãos de trigo carregas no ombro. Crava, então, neste lugar de encontro, o teu remo de fácil manejo. E sacrifícios esplêndidos logo os ofereces a Poseidon. Primeiramente um carneiro, depois um novilho, um cachaço. Volta depois para casa e oferece hecatombes sagradas às divindades eternas que moram no céu espaçoso, a todas elas por ordem. E distante do mar, há de morrer, há de te surpreender a morte por maneira muito doce e suave, ao te vires enfraquecido em velhice opulenta e deixares um povo completamente feliz. Eis aí toda a verdade que eu te digo. Depois que ele volta, recupera sua casa, sabe que tem que, né, fazer, né, essa última tarefa e compartilha com Penélope a última tarefa. Quando vão se deitar, pouco antes de se deitar, ela percebe que ele ainda está preocupado. E Penélope diz:
Mas, uma vez que falaste no assunto que um Deus te pôs na alma, esse trabalho me conta, porque se é forçoso que tenha que conhecê-lo, será preferível saber tudo logo. Prefiro que me diga antes de uma vez para que eu possa ficar sabendo, né, do que você tem que fazer. Odisseu, o guerreiro, diz: dispondo-me a tudo dizer-se sem nada ocultar-te. Mas não sei se vai te alegrar, eu também não me alegro. Disse-me Tiresias que fosse por muitas cidades de homens mortais, carregando um dos remos de fácil manejo, até ter chegado a um país de gente que nunca viu o mar, que os alimentos com sal temperar por costume não tenham e desconheçam os navios dotados de proas vermelhas, bem como remos de fácil manejo que servem de asas às naus. Logo que um outro homem ouvira vagar pelo mesmo caminho e me disser que uma pá de espalhar grão de trigos carrego no ombro, devo cravar, nesse ponto, o meu remo de fácil manejo e logo fazer sacrifícios esplêndidos a Poseudo, para que depois retornar a casa, ofertar hecatombes às divindades eternas e, distante do mar, há a morte de me surpreender por maneira muito doce e suave, ao achar-me enfraquecido, em velhice opulenta. E Penélope responde sensatamente: se uma velhice assim calma de fato te foi prometida, é de se esperar que consiga vencer todos esses trabalhos. Essa é uma passagem bem conhecida do final, né, do trabalho que ele tem que fazer. E aí era onde eu gostaria, Edson, né, e vocês, de compartilhar algo muito singelo, né, porque essa tarefa ao qual, né, o autor de Furos no Futuro, né, se encarregou, me parece que tem a ver com isso. E tudo a ver com o que a Lúcia falou a respeito dos mares desconhecidos. Conseguir trocar com outros que não conheçam o mar, que não conheçam o remo e que tomem, né, por engano, o remo com algum um instrumento agrícola e que aí se possa estabelecer um diálogo na diferença, no detalhe, no fragmento, na contingência, né, da situação. E me parece que os trechos são isso. O Edson, logo na abertura, né, vai dizer: um livro só é possível no encontro de muitas vozes. Ou ainda, fazendo o desafio: precisamos cada vez mais de um pensamento poético que, uma vez instaurado, produza efetivamente um fazer político no sentido pleno da palavra. É um desafio que está desde o início do livro. E, nesse sentido, é onde o escrito mostra também a trajetória do autor. Por isso que eu fiz alusão, né, com a imagem, sabe? Vai mostrando os desdobramentos disso, mostrando o alcance dos gestos, naquele sentido que o Didi Berman fala, que se aproxima do ato psicanalítico, né? Podendo ampliar a significação, o sentido, né, dos gestos com a escrita, onde eles, né, se desdobram. E que me pareceu lindo, né, mais uma vez, onde o Edson, o autor, no caso, explicita que é possível, né, explicitar, né, uma posição utópica nesse sentido de ativar o desejo, né, ativar o direito, né, a poder sonhar, colocar o inconsciente como matriz utópica daquele desejo indestrutível que o Freud nos falava no final, né, da interpretação dos sonhos, esse desejo que implica também em poder, né, se rebelar, se sublevar. Então, como é possível, com um texto, ampliar e ressignificar uma posição utópica, não tendo nada de exótico, mas muito mais de eficaz, de poder lidar com esse mundo, onde hoje é fundamental saber lidar com as contingências e com os fragmentos, e retomar a memória disso. E que isso se trata sempre de uma tarefa em andamento, um work in progress, a gente costumava dizer. E, nesse sentido, é necessário o texto. Essa ficção textual, que o Edson falou aqui logo no início, possibilita que a verdade esteja um pouco mais próxima. E as leituras, os efeitos de leitura, possam nos ajudar a ampliar a percepção,
a compartilhar uma possibilidade hoje e de imaginar o futuro, como escreveram Abraãozinho e Edson. Imaginar recomeçar, fazendo luto, como a Lúcia lembrou, e retomando a luta pela sustentação de uma palavra que, em algum momento, mesmo evanescente, possa ser plena para nós, possa fazer outro sentido, possa fazer com que nós possamos receber e encontrar o estranho que carrega um remo e ouvir a explicação dele que é um remo e não, né, um artigo, um instrumento para lavoura, exatamente. Mesmo que eu não conheça o mar, eu posso escutar o outro e saber, através das suas palavras, da sua ficção, da sua leitura, reconhecer o mar. Lembrando a história da música popular, né? A cidade é moderna, dizia o cego ao seu filho. E ele que não via, mas podia escutar, podia falar e podia, né, reconhecer e ver outro mar, e ver a outra profundeza sem se afogar, né, dessa outra dimensão possível que só se dá no encontro com o outro. E, nesse sentido de que nós, bom, apelamos, né, ao nosso sincretismo agora laico, né? Por isso que eu coloquei uma música tão antiga como esta, que diz baixa, né? O Santo Salvador, baixa, seja como for, acha a nossa direção, flecha o nosso coração, puxa pelo nosso amor e racha os muros da prisão. Muito obrigado, Edson. Eu vou passar a palavra, né, para o Enéas, já que o telefone, só o microfone dos outros está muteado, como diziam os castelhanos. Enéas, abre o teu microfone. Aberto. Bom, são muitos sentimentos em relação a essa reunião, nesse encontro. E eu queria colocar o primeiro ato poético, que é o seguinte, quer dizer, são 3 frases que podem caracterizar, 3 versos, e pode caracterizar o poema que nós estamos fazendo. Quando a casa queima, furos no futuro, o escuro de nosso tempo. Nós temos uma espécie de haikai, né, em que está colocado toda a nossa trajetória, toda a nossa atividade que estamos fazendo, e isso é a importância que o Edson traz de focar as coisas pelo lado da poesia. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. E esse ato, essa visão poética que o Edson tem, é que, para mim, é extremamente importante na medida em que ele vai fazer essa reflexão do seu livro nessa relação entre psicanálise e utopia. E aí já tem uma primeira questão, uma primeira inquietude, que é exatamente em relação à questão da utopia, né? E foi um pouco isso que a conversa que o Edson e eu tivemos no bar, no café, que eu trazia para a nossa questão. Eu sou de uma geração em que a utopia política ela foi muito importante na tentativa de transformação desse mundo capitalista para um outro mundo, um mundo socialista. E lá havia essa utopia da questão de um novo mundo, um outro mundo, etc. E aquilo foi uma marca, e para gerações até anteriores à minha, muito mais forte, por causa dessa ruptura, desse relativo desastre que foi a experiência da União Soviética. Bom, aí coloquei o Edson exatamente isso, quer dizer, ou seja, a questão da utopia como um dever ser, né? Como um imperativo, como alguma coisa que tem que acontecer, que deve ser, deve procurar, etc.
E daí aparece, fundamentalmente, a posição básica do Edson, né? Que é essa questão de que a utopia não é prescritiva. A utopia é uma coisa que nós vamos trabalhando poeticamente, trabalhando, inclusive, metaforicamente, criando, através das metáforas, uma coisa que vai possibilitar a nós novamente sonhar, novamente pensar em perspectivas, espaços inéditos de sonho, em novas ficções, etc. Então, a ideia que me parece importante e que vamos dizer assim, poeticamente fundamental, é essa ideia de que a utopia ela é, de fato, um conjunto de ficções, um conjunto de metáforas, um conjunto de histórias que a gente pode trazer para poder romper a casa queima, fazendo furos nesse futuro. Então, nesse sentido, nós temos dois movimentos, né, dois termos, que é a psicanálise e a utopia, e nesse movimento, quem faz ligação nesse trabalho é a questão da poesia. E aí vem essas coisas que eu falei, ou seja, a questão da narração como elemento importante. A Lúcia fez uma brilhante análise do brilhante texto que o Mishima, então, genialmente colocou, né? Para mostrar essa função da metáfora, que ela vai corroendo as adversidades, ela vai corroendo os obstáculos, ela vai corroendo os muros, né? Então, vai fazendo furo, de fato, nesse futuro. Bom, então, a ideia da utopia tem uma aposta, como diz o Edson, né? Ela aposta na ficção, na criação, na fantasia, na ética do desejo. Então, aqui está o ponto que vai, vamos dizer assim, começando a furar esse futuro bloqueado, esse futuro fechado, né? E portanto, esse movimento que faz, efetivamente, o contrafluxo, que faz, vamos dizer assim, a batida contra a realidade que é extremamente dura. Bom, então, nesse sentido, eu vejo que o Edson tem uma outra frase que eu acho muito boa, que ele diz o seguinte: a função mais importante da utopia é acionar o desejo para indicar o caminho, mas nunca indicar o caminho a seguir. Ou seja, o que traz o texto, o que traz a psicanálise, o que traz a literatura, o que traz a poesia, e eu ousaria dizer, em meu benefício como crítico, e o que traz o cinema, é exatamente fazer e provocar essa questão do desejo, provocar essa questão da utopia, essa questão do fundo e essa questão de transformar, mas nunca dizer qual é o caminho a seguir, né? Por exemplo, tem um filme que eu gosto muito de citar, vocês sabem que eu sou um crítico que gosto muito do Tarantino, e o Tarantino tem uma situação num filme chamado Oito Odiados, em que no meio da neve e no meio do deserto de neve, né, nós temos um bazar que comercia, e nesse bazar que comercia estão lá bandidos, vigaristas, o general, o negro que tenta mudar a sua condição de negro, etc. E o resultado final é absolutamente escuro do nosso tempo, ou seja, uma destruição completa. Ou seja, a situação está completamente escura, completamente negra, completamente desaparecida. Mas aí parece um filme altamente nihilista, em certo sentido mas tem uma coisa importante que é a seguinte: o que estavam fazendo aquelas pessoas? O que dirigia aquelas pessoas? Era a ideia de justiça. Eles iam todos para uma cidade onde se ia fazer justiça. E essa situação, vamos dizer assim, entre uma justiça que não foi feita,
uma procura de justiça por vários daqueles personagens, seja para mudar a sua vida, seja para buscar mais consideração do racismo, mais resolução de problemas femininos, etc. A situação fica, de fato, suspensa no ar e dando, ao mesmo tempo, um furo na utopia e um furo também, vamos dizer assim, na condição precária que todos os personagens queriam resolver. Então, nesse sentido, eu vou colocar uma questão importante que o Edson trabalha, que é o seguinte, né? Normalmente, a questão decisiva é dizer assim, evitar a compulsão à repetição. Esse evitar a compulsão à repetição, ele exatamente é nesse sentido que a poesia, que o furo, que o cinema, que a psicanálise vão tentar atuar para abrir esse furo. E, nesse sentido, né, o que me parece importante é que exatamente o que vai transformar isso é exatamente a forma poética com que eu vou trazer, a forma de ficção que eu vou compreender, a forma de linguagem. E aí, então, aparece a ideia que eu acho decisiva, que é a possibilidade de criar a linguagem, da palavra. E eu, como gosto muito da imagem, gosto também da questão da imagem, e no caso do cinema, mas também em homenagem à minha querida Hélida, a questão das artes plásticas. Então, nós temos aí um momento decisivo, importante, substancial, que é vamos dizer assim, esse contato, esse convívio com a linguagem. É muito difícil a gente encontrar as palavras justas, e por isso que nós gostamos tanto do poeta, né? E o que nos diz o nosso querido Rilke, né? Nosso querido Rilke diz o seguinte: é necessário viver a vida ao limite, não segundo os dias, mas segundo a profundidade. Essa ideia de profundidade é algo que move exatamente a psicanálise, que move a arte, que move inclusive, a própria política, né? E tem um segundo ponto na epígrafe que o Edson coloca, que é exatamente o seguinte: é preciso tornar a mais extrema possibilidade que alguém traz em si o critério de sua vida, pois a nossa vida é grande e acomoda tanto o futuro quanto somos capazes de carregar. Ora, essa é aquilo que nós estamos vivendo hoje de uma forma muito intensa, né? Que futuro nós queremos, que futuro nós estamos dispostos a apostar, que futuro nós queremos carregar. Esse país é muito grande, nós somos muito grandes e podemos, portanto, com a nossa vida, transformar essa realidade. E aí me vem aquela frase do Agamben, né? Quando ele fala sobre a questão da profecia, em que ele trabalha a ideia da palavra insurgente, o caráter da palavra insurgente. Então, nós temos aqui um ponto fundamental, que é como essa palavra vai transformar a realidade, como essa palavra vai construir imaginações, vai construir ficções. E é isso que nós estamos necessitados nesse momento, não da repetição banal das palavras, né? Mas essa palavra criativa, essa palavra fundante, essa palavra que vai trazer aquilo que o Edson coloca, esperança. Bom, aí, quando eu introduzo essa ideia de esperança, e quando o Edson introduz essa ideia de esperança, e eu introduzo aqui no nosso trabalho a esperança, aí me vem aquela coisa do Machado, né? O Machado, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele, no capítulo do delírio, quando o Brás Cubas está doente, está delirando, ele diz que a esperança é o maior dos males. Aí bate tudo contra, né? Quer dizer, como é que nós estamos nesse jogo entre a esperança como uma possibilidade de transformação e, ao mesmo tempo, a esperança como um mal, como uma coisa que como que me trava, como que me leva a um ceticismo, que era o caso, inclusive, do próprio Machado como concepção de vida. Mas tem, por baixo dessa situação, uma coisa que o Edson chama a atenção, né? E que bate muito com o que a gente trabalhou no seminário do Didier Berman, que é a questão da imaginação. Então, a imaginação, né, é aquela capacidade
diz o Gilberman, lembrando o Baudelaire, né? A capacidade de realização. A imaginação, ao mesmo tempo que ela tem a capacidade de mergulhar no real e encontrar nas coisas as suas relações íntimas, as suas relações secretas, ao mesmo tempo é esse secreto, essa dimensão que está ali, que é possível trazer para o cenário da nossa vida, né? A possibilidade de construir a imaginação, construir as utopias, construir a poesia que vai dar alguma batida de fazer esse furo na realidade que é preciso. Ela é contra a realidade. E, portanto, a imaginação, como eu disse, ela primeiro percebe as relações íntimas e secretas das coisas, as correspondências e as analogias. Isso diz o Didi Uberman, citando o Baudelaire. Ora, é nesse ponto que nós voltamos à ideia de que a imaginação vai construir uma série de questões a partir das palavras, e as palavras elas são todas metáforas, de um certo sentido, elas têm múltiplas significações, e ela provoca no interior das pessoas aquilo que dá uma possibilidade de transformação. E, nesse sentido, eu queria ler uma passagem, né? Deixa eu ver onde é que está aqui, eu já estou me perdendo aqui. Bom, a citação fica para depois, daqui a pouco a gente volta a ela, né? Eu queria caracterizar exatamente isso, que é a possibilidade de transformar a vida, mas essa transformação supõe um período, e é isso que, sob certo ponto de vista, eu queria colocar, né? A ideia do silêncio interior, da meditação, da reflexão, do deixar-se apoderar-se daquilo que é o peso da palavra, o peso da imagem, para poder fazer uma possibilidade de transformação. Então, nesse sentido, eu volto à questão inicial, para encerrar o meu trabalho, né? De que nós estamos aqui trabalhando esse poema. Quando a casa queima, furos no futuro, o escuro do nosso tempo. Obrigado. Então, colegas, já várias questões em aberto. Abro a palavra aí para que a gente possa agora ir conversando com o Edson, conversando a partir do poema. Convido vocês. Me senti em casa enquanto a casa não queima, né? E em muitas falas de vocês, em muitas imagens aqui, e esse momento que vocês sabem, né? Também tão importante não é bem a palavra, mas assim culminante talvez, né? De um lançamento de um livro, né? Desses textos que vão vir a ser agora com essa imagem mar, né? Mar e seus fluxos, né? Mundo aberto. Então, também que me dei conta na abertura desse sábado, o escuro do nosso tempo, né? Da imagem há 30 anos, né? Que a gente não esquece em nenhum momento. Então, olho aqui para esse mosaico que me traz para dentro de casa. Eu pensei assim, são 30 anos de formação, né? Essa é a nossa formação, né? Os textos que aqui, sabe, sei lá, em que limiar é esse aqui, né? Mas os textos que aqui se escrevem, as imagens que aqui nascem, meus trabalhos, Enéas, já que tu evocou, né? Minha relação com a palavra, vem de vocês, né? Vem desses anos todos com a Poa, sem dúvida, né? Com vocês, e das aproximações possíveis, né? Entre essa escrita em imagens
e a escrita com palavras, né? Então, mais para dizer assim também, que fiquei pensando assim, se alguém me pergunta, Hélida, qual é a tua formação? Eu jamais poderia deixar de levar em conta essa, né, de uma casa que se fez, agora na Faria Santos, mas que sempre foi casa, né? E eu acho que sempre não evitou incêndios, em nenhum momento, né? Eu acho que hoje abraça mais um, né? Então, o Edson também falou das origens, né, Edson? Né? De onde viemos, né? Os nossos pais, os nossos avós, o que trazemos, o que é necessário, né? Traga somente, né, aquilo que pode carregar. Também lembrei dos meus avós e de algo que certamente vocês vão perceber que é muito fundante do que eu faço ao buscar palavras-chave, mas é esse fato, né, de que tudo que eles podiam carregar naquele momento era a chave da casa. Eles não poderiam trazer a casa e trouxeram as chaves, né? Então, eu acho essa imagem bem bonita. E para falar das nossas 4 mãos, né, Edson, né, de um texto escrito a 4 mãos, não foram muitos, né, mas sempre uma costura, né, uma costura que agora vejo faz furos. Por isso a imagem perfurada, né? A imagem perfurada vem de furo de agulha, né? Como escrever tendo em mãos somente a agulha e não a linha, não o fio, né? Então, para evocar, não sei se vocês já leram, né? Mas esse texto, Imagens Perfuradas, ele foca o trabalho de Arthur Bispo do Rosário. Tá? Acho que a maioria de vocês conhece a história, se não também, né? Ela está sendo aberta ano a ano. E já conto para vocês, né? Nós vamos fazer também a nossa primeira curadoria a 4 mãos, né? Logo mais, no mesmo mês de outubro, em torno de uma obra do Arthur Bispo do Rosário. Mas vejam só a imagem, né? Assim, se Arthur Bispo do Rosário teve a chance de fazer bordados, de fazer costuras com os fios dos seus pijamas, com os fios, né, desalinhavados e desalinhados, né, das suas roupas, teve um tempo que faltou pijama, teve um tempo que faltou o fio, né? E ele, então, toma papelão nas mãos e fura. Ele fura um furo de agulha para escrever nomes de mulheres, nomes de marinheiros, nomes de países, e faz uma lista. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de ver esses trabalhos, porque é como se estar diante de uma lista telefônica de grande escala, né? Naquele diagrama, naquele desenho de furos, né? Furados como nossas impressoras matriciais de antigamente, né? Ponto por ponto. E é disso que se trata, Imagens Perfuradas. Foi um prazer enorme, Edson, escrever contigo. Nós estávamos fora de casa, estávamos em viagem, fazendo uma residência artística no México, e esse texto, especificamente, ele terminou no momento em que nós vimos a notícia em todos os lugares de um avião da TAM, que caiu em São Paulo, e a gente só via fogo, assim, né? Então, muito perto tudo isso, né, do que desses ganhos e perdas de umas imagens perfuradas. Sim, trouxe evocações de vocês. Tenho aqui também um verso. O Enéas, tu está aí? Enéas, que bacana, né? Quando a casa queima, furos no futuro, o escuro do nosso tempo. Enquanto tu dizias isso, alguém me escreveu crava a pá, né? Que foi uma fala do Robson. E imediatamente eu pensei, crava a pá para escrever a palavra. Disso resultou também da tua imagem do remo. Uma pá pode ser um remo. E uma palavra pode ser o barco.
Então é isso, acho que certamente hoje é dia de poesia, eu acho que é a poesia que nos salva. Enéas, a palavra é insurgente, sim, né? É com ela que a gente trabalha, a palavra é imagem também, e como diria o Eugen Bauchar, todos temos direito à imagem, né? Todos nós nos imaginamos. Então, tá, minha super alegria de estar aqui com vocês hoje, especialmente, mas, como o Edson também disse, a vida inteira. Obrigada. Que lindo depoimento, Hélida. Obrigada. É muito tocante também isso da questão da formação, né? A formação que a gente tem tramado junto. Né? Sem dúvida. Narrativas contemporâneas. Mais uma. Mas Isso obrigada para vocês, obrigada mesmo por tudo isso. Isso da palavra pode ser o barco, né? Como de alguma forma articula, né? A lavra, lavrar na terra e o barco que retoma essas metáforas do mar. Fluxo, né? É a especialidade de todos nós aqui, eu acho, né? O fluxo das coisas, o fluxo da linguagem também. Urânia está tentando falar. Eu não vou falar, eu até me lembrei de Sidney e a mãozinha amarela, Sidney, que eu sou toda atrapalhada com ela, né? Não, eu quero dizer a vocês que eu estou muito contente de estar aqui hoje. Este ano eu pretendo, coisa que eu não consegui o ano passado, ter uma participação mais efetiva, né? A poesia é realmente o meu universo de trabalho, né? Isso é inegável, sempre foi. Tenho minhas preferências, né, dentro da poesia, convivo com ela, e muita alegria mesmo de estar aqui. Vamos ver se eu posso dar uma colaboração esse ano, na medida do valor do grupo e do valor do que eu escuto. E é isso, desejar um bom ano para todos nós. Eu estou vendo que eu ainda estou com isso aqui, porque eu estou com a Covid dentro de casa, lá no fundo, então entra de máscara, sai de máscara. Né? É um momento difícil mesmo, mas é isso aí. Agora, eu queria saber, Lúcia, eu estava precisando do seu telefone, que uma pessoa está querendo entrar em contato com você. Como é que eu consigo o telefone de vocês ou os e-mails? Te enviamos. Porque às vezes eu posso ter vontade de mandar um e-mail para um, para outro, está entendendo? Vou mandar buscar o livro do Edson para ler. Vamos ver, boas intenções eu tenho. Vamos realizá-la nesse ano novo, né? Esperemos que seja novo, né? Urânia, que bom te ver. Salvador está comemorando a independência, né? 2 de julho. 2 de julho, né? O caboclo está na rua, juntamente com Lula, Ciro, eu acho que a Tebet, eu acho que estão todos aqui na Bahia. Vamos ver. O que é que o caboclo, depois de escutar todos, vai nos dizer, né? Urânia, que bom te ver. A Urânia, para quem não sabe, tem, enfim, muitos textos, mas um livro maravilhoso sobre utopia e psicanálise e uma conversa com Haroldo de Campos impressionante. Eu acho que a Urânia trouxe o Haroldo para perto do Lacan, né, Urânia? Aquele texto que tu, enfim, de alguma maneira, uma conversa contigo, né, maravilhosa, que eu super recomendo aí que vocês possam buscar, porque é uma produção maravilhosa. Que bom te ver aí, Urânia. Olha, durante um tempo, domingo de manhã, nós falávamos pelo telefone, né? Eu gostava muito de Haroldo, ele também, quando via a Bahia, não só gostava mas ele adorava. Um carneiro que Eunice fazia aqui em casa, ele já vinha pedindo antecipadamente.
Mas eu mantive um contato com ele por telefone e ele ficava fascinado pelos neologismos de Lacan e pelos títulos dos seminários, né? E era uma viagem assim maravilhosa, uma figura maravilhosa, o Haroldo, não é uma pena ter partido. Mas é isso aí, eu tive a sorte de ter podido contactar com pessoas sim, muito especiais mesmo, né? Isso é muito bom. A gente tem um ganho inimaginável, mas eu reconheço a todos, né? E esse grupo é um grupo que me encanta, né? É um grupo em que eu me encontro no Medido, que segue essa minha vertente da relação mesmo da psicanálise com a arte, especialmente com a poesia, né? Eu trabalhei muito sobre o Bispo. A primeira vez que eu assisti, fui a uma exposição do Bispo, eu chorei de emoção, é uma coisa muito linda. Depois eu acompanhei aqui na rua um desses loucos de rua, mas que era também pintor. Também eu tive a experiência, 2 anos conversando com ele, acabei escrevendo sobre ele. Eu gostaria de mandar para vocês, eu tenho que ter um contato, facilitar um contato de endereço, o Aurelino, cadê o livrinho dele? Estava aqui que eu fiz. Aqui. A palavra está aberta, pessoal. E, ó, o Aurelino, esse era o pintor que eu falo, de rua, que fez coisas maravilhosas, né? E eu me encontrava toda sexta-feira numa galeria de arte e ele fazia assim, eram falas ótimas, entende? As definições que ele me dava da vida, né? E eu quero mandar esse livrinho para vocês também, porque tudo hoje é difícil, né? Para divulgar, para fazer, para escrever. A gente tem que ir criando os contatos diretos. E, para terminar, o meu abraço para a Enéas, a pessoa por quem eu tenho uma grande admiração. Hoje, para mim, é um dia de elogios, de elogiar a Poa. Elogiar a Poa. Agora, os próximos têm que ser de trabalho. Ok, obrigado, Urânia. Essa força... legal, Urânia, essa força viva, assim, enfim, só aproveitar aqui duas coisas que me ocorreram, né, do que já foi dito aqui, mas uma é trazer para a conversa, né, alguém que está muito presente nessa conversa, mas não está aqui no Zoom, mas vai estar hoje de tarde, que é o Donaldo Schuller, tá? Que eu acho que eu não fiz menção, que escreveu o prefácio, né? E o Donaldo é alguém também muito incrível, assim, que faz essa costura como um Haroldo de Campos, como a Urânia, enfim, as pessoas que transitaram muitas áreas, né? Que vêm da literatura e que você sabe, né? Agora acabou de sair, não estou com ela lá embaixo, a edição completa do Finnegan's Wake, num volume só. É um tijolaço maravilhoso, assim. É uma obra impressionante a gente ter essa pessoa próxima, né, que enfim, nos traduziu tantas coisas. E o Donaldo vai fazer 90 anos de idade, e eu acho que isso mostra o que essa potência utópica... A Thalia Hélida está mostrando o livro ali, né? O que essa potência utópica, assim, né, de que como que a vida... quando ela abre essas conversas e essa disponibilidade, essa generosidade para a conversa que a gente tem aqui nesse seminário, né, que a gente tem assim na fala da Urânia, né, esses encontros, como isso é muito importante para a nossa vida. E o Donaldo escreveu o prefácio, né, eu pedi para ele prontamente aceitou. Eu só vou destacar 2 frases aqui do prefácio que acho que tem muito a ver com a nossa conversa, né, e depois... quem sabe uma hora uma conversa com ele, assim, né? Porque o Donaldo, você sabe, né? Transita pela psicanálise, né? Teve no nosso congresso, né? Alguém assim realmente que nos abre caminhos de pensamento com toda a bagagem dele, mas que ele diz assim, ó, isso que o Enéas falou, todos vocês, né? Lúcio, Robson, né?
por que trazer a poesia para a psicanálise, né? E o Lacan, vocês lembram, né? No seminário, eu acho que é o seminário da angústia, se não me engano, onde ele diz, né, que, bom, se quiser se aproximar do que é o fazer analítico, vamos nos aproximar da poesia, eu acho que ele diz na primeira aula, né? E isso não é, isso na verdade é no cerne, né, dessa ideia, né, que eu até escrevi aqui no chat, né, que o Glauber Rocha fala, se não há linguagem nova, não há realidade nova. Então esse mar, por exemplo, é a palavra insurgente, é a realidade nova que vem com a palavra, né? E achei bonito isso que a Arida falou, né, dessa palavra como remo. E olha o que escreve aqui o Donaldo, né? Enfim, num determinado passagem aqui do prefácio, ele diz: grandes utopistas nunca pretenderam o lugar dos deuses. Alojam-se na angústia, lugar da arte. É como o seminário da angústia, né? Porque começa por ali. Quem é sem caminho definido, inventa caminhos. Inesperado é o gesto do artista. O inventor derruba ídolos. O ídolo escraviza. Aí eu paro aqui, continua, né? Mas é um pouco justamente essa ideia, como nesse pequeno fragmento articula uma ideia do ato analítico, do ato poético e, como Enéas lembrou, do ato político. Né? Se o inventor derruba ídolos, o ídolo escraviza, pô, nós temos aí um tema riquíssimo para pensar porque a nossa adesão a esses líderes, né? A esses carrascos, a esses tiranos, né? Que, aliás, é a conversa da Maria Retaquel no doc de hoje. Né? Eu acho que é um texto muito atual para pensar, era Bolsonaro, enfim, e tudo mais. Né? Quer dizer, o que nos faz aderir a ídolos, né? Que, na verdade, nos escravizam, né? Então, enfim, só para ver como essa costura, né, que a gente, de alguma maneira, retoma do ponto de vista político, tem tudo a ver com a utopia, né? E como, só para concluir, que o Enéas falou ali da questão da esperança, um livro que me inspirou, né, há mais de 20 anos, né, quando eu fui participar em Toronto, em 2007, foi a primeira ida a uma sociedade de estudos utópicos, que eu achei incrível, como que isso existia. E desde 2007 eu vou, né, nós vamos, né, e, enfim, onde quer que seja nesse evento, sempre que dá. Incrível, né, reunir um grupo de pessoas, né, que se chama Sociedade de Estudos Utópicos, né, que inclusive agora acabou de sair um livro, tá? Que é um livro da utopia e distopias na literatura, né? Um livro assim que reúne muitos ensaios. Eu escrevi também um dos verbetes aqui desse livro. Mas um pouco essa ideia de que a esperança não é por que está por vir, né? E o livro que me inspirou é o Ernst Bloch, né? O Princípio Esperança. É uma grande obra que mostra, só para resumir numa frase, de que a esperança que está em causa é uma esperança que ele contrapõe o que é uma esperança passiva, que existe, nessa esperança que nos adormece, né? Essa esperança ingênua, né? Essa esperança que anestesia, né? Essa esperança onde nós somos capturados pela lógica do poder, né? Que nos dá esperanças vazias, né? Absurdas, de uma esperança crítica, de uma esperança ativa, né? De um ainda não. Né? Porque, como diz o Bloch, né? A consciência utópica, ele diz, quer enxergar bem longe, mas apenas para atravessar a escuridão bem próxima do instante que acabou de ser vivido. Ou seja, a reflexão sobre tempo é o aqui e agora, é a urgência do aqui e agora, porque a casa está queimando, não é depois, né? É a urgência do incêndio. Para mim, a utopia é isso, não é essa espera da esperança, entende? Que normalmente nos captura, né? Mas é a urgência do aqui e agora. Tá? É o ato analítico, né? Aquilo que realmente, bom, hora de acordar. Né? E o conto do Mishima, né, Lúcia, ele mostra muito esse contraponto do que é por que dormimos, ou seja, esse sonho que nos protege da realidade, né? E que o Freud vai trabalhar muito, e o contraponto com o Lacan, quando vai tomar isso, por que acordamos com o pesadelo? Como acordar? Né? Ou seja, se jogar novamente para a realidade, né?
E nós estamos, né, todos nós, no momento de urgência, né, onde essa questão é crucial, né, de que a nossa vida depende disso, né? Não nossa vida, né? A nossa vida, dos nossos filhos e dos nossos netos depende dessa tomada nas mãos de uma urgência do aqui e do agora, né? Então, enfim, só algumas evocações assim, né, a partir do que vocês colocaram. E uma coisa, o Leonardo está aqui, eu queria publicamente agradecer, não sei, não quero botá-lo para falar, mas o Leonardo me mandou um texto maravilhoso, onde ele dialoga, né, com Quando a Casa Queima, do Agamben, seja o seminário de vocês, Furos no Futuro e A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa. Tá? Muito bacana, é uma breve reflexão, mas eu super agradeço espontaneamente, ele me enviou, agora faz 3 dias. Bom, é um texto que depois eu propus para ele de botar na roda, né? Mas, assim, já que o Leonardo está aqui, né, eu não sei se ele quer dar alguma nota, mas já fica aí a indicação, né, dessa costura que ele fez, que me surpreendeu muito, achei muito bacana, assim, né? Já no espírito do seminário, né? Que bom que tu lembrou, eu ia mencionar isso, mas o Leonardo está aqui, sim. Se ele quiser falar, está aberta a palavra. Não, só foi um efeito que estamos falando de um efeito quase que de um ato analítico, o livro do Edson, que agradeço bastante, né? Porque me provocou uma série de associações, né? Também a partir do livro do Agamben, que nós estamos aí trabalhando, né? E eu fiz, e me aconteceu algo talvez parecido com o da Lúcia, que foi, ao ler o sumário, eu fiz o inverso. Eu comecei a ler o último ensaio, e fui fazendo uma travessia ao inverso. Depois me dei conta que estava fazendo isso, né? E fui, de alguma maneira, capturado pelo título, né? O Nome que Falta. Bom, nessa travessia me ocorreu algumas associações, e uma delas foi o conto de Guimarães Rosa, a terceira margem, a outra margem do rio, né? A terceira margem do rio. E me lembrei um pouco que nessas travessias, o que coloca para mim, que me ficou muito próximo, é o termo que o Lacan criou durante quase 30 anos, a partir de 51, que foi o termo O Nome do Pai. Uhum. Ou seja, essa possibilidade de algumas amarrações, que as derivações elas ocorrem, né, nos registros, né? Essa possibilidade de amarrar e fazer furo ao mesmo tempo. Fazer furo para algo novo para o sujeito. Então, foi um pouco essa articulação, essas associações que me vieram a partir da leitura do livro do Edson, do Agamben, né? E com esse conto do Guimarães Rosa. Era isso. Obrigado, Leonardo. Vamos voltar a conversar. Alguém mais quer tomar a palavra? A gente já está Queria chegando. só falar uma coisinha. Bom, Pode ter 2 pessoas. Ó. não Pode sei quem... falar. Pode falar, Rosane, depois eu falo. Tá. A Rosane... Tá. Não, dizer que eu estou muito tocada, né? Gostei muito das falas de vocês, né? Tenho acompanhado muito, claro, todos os escritos do Edson, que são
vitais e fundamentais nesse momento, né, Edson? Eu te agradecer um monte, né? Acho que tem uma função importantíssima. E essa imagem daquela lá do início da nossa fala hoje, né, que tu trouxeste para a gente, do menino com a né, com as garrafinhas PETs, né, como oxigênio, acho que isso, nesses tempos difíceis que temos vivido, esses espaços que a gente constrói, essas trocas, são fundamentais, né, no sentido de reativar no aqui e agora a nossa esperança, utopia. Me lembrei da fala do Enéas também, que trouxe do Um Outro Mundo é Possível, do Fórum Social Mundial, né? Dos nossos encontros, né? Que também tinham esse espaço de respiro em tempos, né, difíceis, né? Atualmente a gente tem vivido como nunca, né, tempos sombrios, e a casa queima, e a ideia de esses espaços de troca, esses escritos, essas invenções cotidianas, tanto na poesia, né, nos escritos, quanto na nossa clínica e associação do ato analítico, né, que é isso de resgatar o espaço de desejo e de emergências de sujeitos nesses tempos, né? E, não por nada foi lembrado do bispo, né? O bispo e a sua obra, né? Ele daqui trouxe, né? Tanto do livro que vocês abordam, o que era a possibilidade de vida dele, né? Do delírio, mas, enfim, ali era a possibilidade de existência para ele. Ele faz alguma outra coisa e que permite estar conosco até hoje no legado que ele nos trouxe. Então, são isso, assim, só de apontar a importância desses espaços que o seminário, que, enfim, os livros, a produção do Edson, né? Mas os escritos também, Edson, sabe? Em vários espaços, eu queria dar os parabéns e a importância dessas trocas que a gente tem, tá? Tem tido. É isso. A Márcia, e agradecer, né, esse espaço. Márcia? Oi, pessoal, eu na verdade também queria agradecer muito, que alegria poder estar escutando, né, enfim, todos, né, Edson, as palavras da Lúcia, essa retomada do conto, Robson, Enéas, vocês aquecem o sábado da gente com todas essas tessituras, né, essas costuras dessa riqueza mesmo, né, da literatura, a poesia, as imagens, o cinema, a música, né, toda essa riqueza. Mas eu pedi a fala mais porque se impôs em mim, assim, essa lembrança do Saramago, do conto da Ilha Desconhecida. Uhum. Essa questão do mar, de novo, né? Como isso volta, esse mar que avança e recua, que suga as pessoas para dentro e devolve só calções, que suporta o menino com a sua boia improvisada, os seus remos, mas, enfim, no conto da Ilha Desconhecida, né, onde aquele homem vai bater na porta da casa do rei, e eram muitas portas, para pedir um barco, né, para ir ao encontro da Ilha Desconhecida. E é questionado justamente pelo rei de, mas que ilha desconhecida é essa? Né? De que ilha se trata essa? E onde fica, então, essa ilha? E eu acho belíssimo isso, né? Que vem muito ao encontro das falas de vocês todos, né? Quando ele responde que, se eu te pudesse dizer, ó rei, onde fica essa ilha, não mais ela seria desconhecida. Uhum. Mas, que eu acho que traz um pouco essa ideia tanto do escuro, necessário também, do nosso tempo, mas também dos furos necessários no futuro, né?
Enfim, mas agradecer muito, parabéns e muito obrigada por poder estar aqui compartilhando com vocês esse espaço e essas palavras. Obrigado, Márcia. O Sidney quer falar também, né? Oi para todo mundo. Bom, me desculpe essa voz, mas é a voz pós-Covid. Eu queria também agradecer, né, tanto o seminário, que é essa casa, né, que vocês dizem, quanto o Edson, porque eu estava pensando, eu pedi o livro, mas o livro ainda não chegou. Então, de uma certa forma, eu não pude ler, mas, de outra forma, eu acho que eu assisti a apresentação de todos esses trabalhos ao longo dos anos. Talvez algum dos textos não tenha sido um trabalho, mas a maioria acho que sim. E dizer, então, que assim, é muito interessante pensar que o Edson arrasta a gente com esse significante novo que ele inventou, né? Porque ele inventou um significante novo para a psicanálise, quer dizer, ele arrastou um significante que já existia, que é a utopia, e ele arrastou isso para o campo psicanalítico, fez uma forçagem, né? E através do seminário 10, da angústia, de uma coisa do real, do impossível, ele faz um movimento igual o Lacan faz de releitura do Freud, ele faz um movimento de releitura do Lacan, trazendo um significante novo, né? Para alongar a obra, porque a releitura não é só fazer de novo, né? Não é repetir, reproduzindo, é repetir, mas trazendo alguma coisa nova. Então, eu penso que o Lacan ele ia fazer um seminário que ia chamar Os Nomes do Pai, deu uma aula só e não fez. 10 anos depois, ele fez um seminário com o nome de Os Não Tolos Erram, mas que é um trocadilho, que é uma poesia, é um jeito poético de falar o que não falou antes, falar uma outra coisa no lugar do que não falou antes. E o Lacan diz na primeira aula que esse título, esse jogo entre o título do seminário que não aconteceu e do seminário que aconteceu, esse jogo é o passe, é o que ele tinha para passar. Só esse jogo é o que ele tinha para passar na obra dele toda, né? Como se fosse um resumo. Então, eu penso que esse significante novo que o Edson trouxe para a psicanálise nesse plano do significante, ele resume todo um trajeto do próprio Edson que, não resumido, extenso, vem através dos textos e dos trabalhos que foram apresentados, né? Então, assim, a invenção de um significante novo também é uma coisa que o Lacan diz, assim, que quando você inventa um significante novo, você produz um furo no real. Uhum. Então, o Edson trazendo essa utopia também produz um furo de novo na psicanálise para a gente poder seguir trabalhando, né? E me lembrei do princípio ético do Lacan, que ele vê nos muros de Paris aquela frase e diz: isso aqui é bem o que eu queria dizer mesmo. Sejamos realistas, queiramos o impossível. Isso também aponta para a utopia, né? Então, agradecer esse significante novo que o Edson traz para a gente e que produz tanto um furo no real, quanto convida para que a gente produza chaves, né? Para tentar ir botando nesses furos. Né? Obrigado. Quantas intervenções, né? Quantas questões, né? E isso que ressoa, né? Do trabalho, da leitura, desse tempo, das trajetórias. Vamos seguindo. Eu queria só deixar essa última frase do Rilke, que é a escolha poética do Edson, com algo a inscrever nesse momento, né? Que o Edson escolhe essa poesia, onde o Rilke vai dizer, ao final, numa palavra, é preciso tornar a mais extrema possibilidade que alguém traz em si o critério de sua vida, pois nossa vida é grande e acomoda tanto o futuro quanto somos capazes de carregar. Eu acho que aí está o espírito também da questão da utopia, naquilo que se tece hoje,
e que a Márcia lembrou também com o conto da Ilha Desconhecida, né? Que é um exercício do desejo, né? No andamento daquele barco. Gente, Edson, Enéas, Robson, alguém quer colocar uma palavra a mais? Eu queria, enfim, estou bem emocionado, assim, tem muitas anotações, queria muito agradecer essa conversa, essa palavra aberta aqui, o carinho de vocês e essa ideia de que uma utopia, ela é sempre, sempre compartilhada. Não há utopia do indivíduo, né? Eu acho que essa é a grande tese também, né? Que as utopias são coletivas. E agradecer muito todos os comentários. E só para lembrar um detalhe, tá? De que, para quem for reler A Ilha do Moros, A Utopia do Moros, só lembrar, né? Por onde que começa o texto, que não é uma ilha que foi feita pelo trabalho. Isso eu acho incrível como imagem. Não é uma ilha que estava pronta. Né? Era um pedaço de terra ligado ao continente e o trabalho humano fez a ilha. Eu acho que isso diz tudo, né? Que a utopia tem a ver com o trabalho, né? Isso que a gente está fazendo aqui. Então, muito obrigado. Tá? Eu acho uma conversa que segue e muito bacana assim ter tido essa chance de conversa, né? De vocês, né? Lúcio, Robson, Enéas, né? Todos estão aqui, mas sobretudo vocês, por tantos anos compartilhados, tantas conversas que me compõem também, né? Muito do que eu sou, e com vários de vocês aqui, tá? Não vai dar para nomear todo mundo, mas cada um que eu vejo um pouco de história, né? Que a gente pôde compartilhar, como a Hélida lembrou também, nesse espaço da Poa, né? Tão vivo e tão rico, né? Que nós temos juntos, tá? Obrigado. E quem puder ir hoje à tarde, vai ser uma alegria. Quem não puder, em algum outro momento, a gente pode se encontrar em outras situações, né? E adoraria, né, poder conversar com quem quiser conversar sobre o livro e tudo mais. Tá? Obrigado. Então tá, né? Seguimos, né? Imaginando novos recomeços, né? E retomando a palavra. E a primavera seja melhor, né? Ficamos, então. Nos vemos no início do mês. E hoje, de tarde, temos o lançamento. Tchau, gente. Muito Tchau, bom. queridos. Obrigada. Foi ótimo. Obrigado. Hoje, um abraço para todos. Maravilhoso. Obrigado. Bom dia. Obrigada. Vamos tirar esse som, que é jogo de carta marcada. O time não está no decreto, vamos à luta sem medo, é hora do tudo ou nada. E que legal, Robson, teres lembrado do DOC, dessa confluência, né? Porque incrível, né? Flávia, a Maria Rita, né? Eu fui até comprar o jornal, porque quero ter o jornal, né? Que a gente vê físico, mas achei bacana o encontro, assim. Temos que fazer um brinde aí, né? Exatamente. Flávia, Nossa, Flávia, tua matéria está muito boa, está linda. Ficou legal, né? Muito! Vamos fazer um tintinho hoje de tarde. Isso. Coisa boa. Nós e Até mais tarde. Tá, valeu, muito bom, obrigado, viu? Até mais. Então. Beijão, até mais tarde. Tchau. Até a tarde. Até.